Eu tive a oportunidade de ver algo chamativo na internet e eu não pude deixar de verificar. E o título era o seguinte: as 10 mais belas igrejas do mundo. Da atualidade, é lógico. E, dentre várias daquelas 10, eu percebi que tinha uma que me chamou a atenção. Estava em uma planície, de ambos os lados existiam água, e o caminho para a igreja era um caminho único. A igreja não era uma catedral, mas não era uma igreja muito pequena, mas também nem muito grande. Uma igreja bonita, simpática, atrativa. E naquele momento eu comecei a imaginar como que seria a vida, o culto, as programações naquela igreja. E eu fiquei a pensar que aquela igreja, com toda a beleza, a natureza, a construção tão simples, mas tão chamativa, eu fiquei pensando, tinha tudo para ser uma igreja extremamente atrativa. Chamava a atenção de qualquer pessoa pela foto, e eu fico imaginando que quem chegasse lá perto, e de repente eu me vi como entrando naquela igreja e pensando como que aquela igreja seria. E na minha viagem, eu fiquei imaginando de uma igreja bonita também por dentro, com os bancos aconchegantes, lotada, onde a gente chegava e encontrava praticamente já todos os adoradores já sentados, prontos para o início do culto em adoração a Deus. Fiquei imaginando que aquele culto deveria ser um culto tremendamente edificante, com a ministração dos dons espirituais segundo a ação do Espírito Santo, imaginando o coral cantando, imaginando o solo de algum irmão ou irmã, imaginando as orações piedosas e fervorosas feitas durante o culto. Fiquei imaginando também, no momento da pregação, uma pregação extremamente bíblica e edificante. E eu imaginei a igreja que eu desejo, uma igreja atrativa, uma igreja bonita, uma igreja simples, uma igreja fervorosa, uma igreja edificante, uma igreja onde todos chegam e estão sempre perto, sempre juntos. Eu falei, essa igreja é uma igreja que eu desejo. Mas era simplesmente uma imaginação. Qual é a igreja, meu irmão, minha irmã, que você deseja? Como essa igreja seria para você, querido visitante, a igreja que você deseja entrar, adorar a Deus com a sua família e, quem sabe, passar todo o resto da sua vida naquela comunidade? O apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade, nessa viagem missionária, de aproximar-se de uma igreja que marcou profundamente a vida dele. E não foi de forma nenhuma, por acaso, que o texto que nós escolhemos encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, porque quando nós lemos o versículo 17, fala, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Existia alguma coisa naquela igreja de Éfeso que chamava a atenção do apóstolo Paulo. Certamente que talvez não fosse a igreja mais bonita da Ásia naquele tempo. Talvez não fosse a maior igreja da Ásia naquele tempo. Possivelmente, talvez não fosse ali a igreja que pudesse estar envolvida com missões, que não era a maior daquele tempo. Mas alguma coisa existia ali naquela igreja que fazia com que o apóstolo Paulo pudesse ter uma atração muito grande. E quando nós pensamos numa igreja que nós desejamos, que nós
imaginamos, esse texto da palavra de Deus tem muito a nos mostrar de características de uma igreja que nós desejamos. Agora, o que chama a atenção é que uma igreja que nós sonhamos, imaginamos, desejamos, talvez nunca a gente encontre aqui. Talvez você possa tentar voltar ao passado e pensar na igreja primitiva, conforme a vida de comunhão que eles tinham. Mas a igreja primitiva tinha falhas, a igreja primitiva tinha lacunas, a igreja primitiva precisava crescer, como toda igreja precisa crescer, como toda igreja precisa avançar, como toda igreja precisa melhorar. De repente, a igreja que nós idealizamos, nós nunca vamos encontrar aqui na terra. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, construir a igreja que nós desejamos. O que você deseja da sua igreja? O que você espera da sua igreja? É necessário que você coloque-se nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te use como instrumento para que essa igreja possa se tornar uma realidade. Algumas características nós vamos destacar aqui, porque, na verdade, são inúmeras características de uma igreja que nós desejamos, pelo menos que eu desejo. Eu espero que você também deseje, querido irmão, querido visitante. A primeira característica dessa igreja que eu desejo, levando em consideração o texto que nós lemos aqui, Paulo falando acerca da vida, do que aconteceu ali na igreja de Éfeso, uma coisa que chama a atenção aqui, tá? É que a igreja que eu desejo, ela assume com convicção a sua missão. É uma igreja determinada, é uma igreja focada, é uma igreja envolvida, é uma igreja que caminha com objetivo e tem muito claramente a missão diante dos seus olhos. E percebam isso que o apóstolo Paulo, a escrever aqui falando aqui, nos diz o seguinte, quando ele vai falar claramente como que era a vida da igreja, porque ele esteve lá durante aquele tempo e a igreja aprendeu do apóstolo Paulo como era uma igreja com uma missão. E ele diz, começando no versículo 18, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E ele fala, em todo o tempo. Uma igreja com convicção, uma igreja determinada que todo tempo, todo instante, a cada dia, a cada momento, ela respira, ela sabe o que deve fazer, qual é o propósito dela aqui na terra. E ele fala em todo o tempo. O apóstolo Paulo se desgastou pelo evangelho de Cristo, pelo reino de Cristo. E ele deixa a lição, não é que nós devemos abandonar tudo e formar uma comunidade, de pessoas onde podem abandonar trabalho, abandonar família, abandonar muitas... Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando de um exemplo, de um modelo, de um farol para nós, de um norte. E ele diz, servindo com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele falou, olha... Uma igreja tem que ter convicção que ela está no mundo, ela é militante, ela vai batalhar, mas nós não podemos de forma nenhuma perder uma das características essenciais de uma igreja, que é a humildade. Ninguém, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem mesmo membro, pode ter a pretensão, pode ser arrogante em qualquer situação. Todos nós somos servos, somos pequeninos e dependemos desesperadamente do Espírito Santo para agir na nossa vida, para a gente ser bênção. Quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que o apóstolo Paulo sabia. O apóstolo Paulo podia ter algum tipo de pretensão, falou o seguinte, eu sou apóstolo. E hoje, quando a gente vê algumas pessoas que estão usando esse título com uma pretensão, não, sou apóstolo, apostoliza, já estão falando agora, já tem um nome já de patriarca, o patriarca da igreja. Daqui a pouco vão tomar até mesmo da igreja católica, vão falar que agora já são um papa da igreja também, da igreja protestante. Pessoas, quando a gente olha para isso, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para poder ter algum tipo de orgulho, mas não, de forma nenhuma.
E ele fala então com humildades, lágrimas e provações. Irmãos, nós precisamos saber muito bem que a igreja de Jesus Cristo, ela cresce, ela floresce, ela avança em meio às muitas lutas e dificuldades. Por isso que diante das provações, a gente não pode nunca esmorecer, nunca esfriar. E ele fala que quando assume com convicção essa missão, de falar o seguinte, quando ele diz no versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa. O apóstolo Paulo aqui está dando uma deixa para a gente de como que a igreja deveria estar agindo, como que os presbíteros deveriam estar fazendo, como que a liderança deveria estar fazendo, mas não só, mas todo aquele que pudesse estar também empenhando, porque a igreja de Jesus Cristo, todos nós devemos estar trabalhando. Ele diz, não deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é o que eu acho interessante, não, é o que a palavra de Deus determina. As pessoas não precisam daquilo que nós pensamos, achamos ou imaginamos, as pessoas precisam da Bíblia, unicamente da Bíblia e da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que tem muitas vezes igrejas ou religiões que pregam ideologias e que de repente tudo isso acaba ruindo. Ideologias, ensinamentos humanos não podem perdurar diante das provações e das grandes dificuldades. Em alguns casos, até mesmo ensinamentos diabólicos, onde se usa o nome de Deus, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Inclusive, usam até o próprio nome de Deus, no próprio nome, para causar confusão. Quando nós olhamos, ele fala o seguinte, então ele diz, proveitosa, de vou ensinar publicamente, quer dizer, seja na igreja, seja na casa, seja em qualquer lugar, a importância da igreja estar saindo, anunciando, proclamando. Uma igreja que sabe que não pode ficar presa às quatro paredes, uma igreja que não pode só crescer em uma determinada área, mas tem que crescer praticamente em todas as áreas. Quando nós olhamos para isso, a missão da igreja é desafiante. Mas nós somos chamados por Cristo Jesus para assumirmos esse desafio e Ele nos capacita para isso. E o que a gente percebe é que o apóstolo Paulo treinou, esteve todos aqueles anos, aquele tempo ali, anunciando, porque ele fala 3 anos, ensinando, mostrando como deveria ser feito e fazendo todas essas coisas. E ainda ele diz mais ainda, testificando tanto a judeus como a gregos sobre o arrependimento com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós podemos falar a importância de nós estarmos pregando a verdadeira doutrina, porque hoje está se pregando em muitos púlpitos de várias igrejas, inclusive evangélicas, aquilo que na verdade é agradável ao ouvido e ao coração humano. A sã doutrina muitas vezes tem sido colocado de lado, não é um fato notório, não deixa de ser um fato notório, como a gente percebe que algumas igrejas, até mesmo nos Estados Unidos ou na Europa, já apregou que determinados assuntos não serão tratados na igreja para tentar atrair as pessoas. Pode haver salvação sem arrependimento? Pode haver salvação sem uma verdadeira fé genuína? Concessões que podem ser feitas, mas que não levam a nada. Então, assumir com convicção a missão que a igreja tem de ser sal da terra e luz do mundo, é alguma coisa que nós precisamos ver isso como sendo fundamental na vida da nossa igreja, como de qualquer igreja, seja aonde for, em qual período for. E ele ainda continua, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, depois, senão que o Espírito Santo da cidade me assegura tribulações, fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e um ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É lógico que ser sal da terra e luz do mundo, em um ambiente que jaz no maligno, chama atenção. Isso pode trazer, inclusive, grandes perseguições e prejuízos para a nossa vida. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para satisfazer a vontade dos homens. Como os nossos irmãos no passado fizeram, lá em Jerusalém, dizendo, importa obedecer a Deus do que a homens.
A igreja existe, a igreja tem uma missão, e essa missão ela tem que ser levada adiante. Ou a igreja assume essa missão, ou a igreja aplica, vive, ou então ela vai desaparecer. Logicamente que nós não podemos de forma nenhuma explicar o final da igreja de Éfeso, porque nós não sabemos o que aconteceu. Mas nós sabemos que muitas igrejas estão morrendo no nosso Brasil, e muitas já morreram na Europa e nos Estados Unidos, porque perderam a convicção da missão que tem pela frente. O que adianta ser igreja se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não fazermos missões, se nós, na verdade, não vivermos como sal da terra e luz do mundo? Meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo não é Rotary Club, não é uma comunidade qualquer. Ela existe com um propósito bem definido, bem claro, com uma missão bem específica, e isso nós não podemos, de forma nenhuma, deixar cair por terra. Mas, segundo as palavras do apóstolo Paulo, a igreja em Éfeso foi ensinada, além de assumir com convicção a missão, o apóstolo Paulo também esteve trabalhando em outro ponto fundamental de uma igreja, que é a igreja que eu desejo, a igreja que nós deveríamos desejar, que é uma igreja que eu desejo, uma igreja que forja líderes dedicados. Quando a igreja escolhe líderes, ela está escolhendo porque, na verdade, vê nesses líderes um potencial. E quando a igreja elege líderes, na verdade, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus vai impulsioná-los. Quando alguém que é líder da igreja não assume essa prerrogativa, não desenvolve isso, na verdade, não está indo contra a igreja, mas contra o Senhor da igreja. Por isso que, diante das nossas responsabilidades, nós sabemos que nós prestaremos conta ao nosso Deus. Por isso, precisamos estar convictos, precisamos ter bastante convicção da missão e também do chamado, da escolha, da eleição. Quando nós pensamos na liderança da igreja, nós vemos que não é formar liderança, muito mais do que formar, muitas vezes é forjar, é no sentido de alguma coisa que vai ser feita com muita luta, com muita dificuldade, Por isso que quando nós estivermos pensando em aceitar qualquer cargo na igreja, a gente tem que ponderar que nós estaremos trazendo sobre si, sobre cada um, responsabilidades. Agora, é lógico que essas responsabilidades também vêm a capacitação do Espírito Santo. Não precisamos ter medo do chamado de Deus, mas nós precisamos claramente nos colocar inteiramente ao dispor do Espírito Santo para que Ele trabalhe. Uma coisa que nós precisamos aprender: o Deus que chama é o Deus que capacita. Desde que eu tive a oportunidade de ir para a Igreja de Jesus Cristo, em qualquer cargo, seja em mocidade, em presbitério, sínodo, que eu fui chamado, eu aceitei. Porque eu penso uma coisa: se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Nunca fui tesoureiro, mas se Deus me chamar também, eu acredito que vai capacitar. O que quer dizer com isso, meu irmão? Que a obra do Senhor vai ser feita, ou vai ser feita por você, ou por alguém que estiver pertinho de você. Pode até olhar para ele aí, né? Brincadeira, tá? Porque senão todo mundo vai olhar logo para os outros, né? Para falar assim, eu não, vou olhar para ele, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a obra não vai parar, a obra é de Deus, a obra não é dos homens. Se de repente nós achamos que nós estamos cansados demais, ou que o trabalho é árduo demais, Deus chama outro, Deus levanta outro, Deus leva adiante a obra dele. Mas uma coisa nós temos certeza: que esses líderes também precisam ser acompanhados em oração,
porque não é tarefa fácil. Quando a gente olha para aquilo que o apóstolo Paulo faz aqui, chamando os presbíteros da igreja de Éfeso, ele fala: olha, vocês não me verão mais, agora a responsabilidade está sobre vocês, vocês que vão conduzir a igreja, vocês que vão levar a igreja adiante, vocês que vão estar agora diante de Deus, assumindo essa prerrogativa de estar à frente. Meu irmão, não é fácil estar à frente de nenhuma tarefa, não é fácil, porque toda tarefa que vem sobre nós, nós sabemos claramente que traz sobre cada um de nós muitas exigências. Por isso é necessário que a gente esteja acompanhando as nossas autoridades, sejam elas quais forem, principalmente as nossas autoridades na igreja de Cristo Jesus. E quando nós falamos isso, nós devemos dizer o seguinte: interceder, clamar. A palavra de Deus fala que muita eficácia tem a oração do justo. Você, meu irmão, minha irmã, você é justo. Ore mais pelos seus pastores, ore mais pelos seus presbíteros, ore mais pelos seus diáconos, ore mais pelos presidentes, pela diretoria da sua sociedade, ore mais por aquele que é o regente, ore mais por aquele que tem um ministério do louvor, por aquele que está à frente tocando, por aquele que está com alguma missão em um ministério, seja de missões, seja de música, seja de casais, seja de crianças, seja de que for. Ore mais. Deveríamos orar muito mais uns pelos outros, sem dúvida nenhuma. O que quer dizer isso? Que é importante que a gente precisa orar. E eu creio que a gente ora muito pouco, porque nós deveríamos confiar mais no poder da oração. Não estou falando que a oração do justo isenta o líder das suas responsabilidades. Não estou falando isso. Estou falando que nós ajudamos nossos líderes quando nós intercedemos e oramos por eles também. A liderança é forjada em meio a batalhas, dificuldades, a lutas. E todos que querem seguir a Cristo Jesus, todos aqueles que querem viver piedosamente, diz Paulo a seu filho na fé Timóteo, o jovem líder, serão perseguidos. Não estou falando isso, meu irmão, que as dificuldades devem nos levar a qualquer tipo de desistência. As perseguições, as dificuldades podem vir de várias formas. E o que eu quero falar com isso, eu não estou falando de forma nenhuma envolvendo perseguição dentro de igreja, não. Nós estamos falando de inimigo que é mortal. O grande problema na igreja não são os que estão dentro. O grande problema da igreja é Satanás, que quer destruir, porque eu, você, todos nós não queremos destruir a obra de Cristo. Muito pelo contrário. Nós queremos que a obra de Cristo cresça. Mas quem quer destruir, quem quer acabar, sempre é o inimigo. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todo orando, o tempo todo vigiando. O apóstolo Paulo está falando: olha, cuidado, dificuldades virão. Eu não estarei mais perto de vocês. Estive durante 3 anos, mas vocês aprenderam como devem proceder. E agora, estejam prontos a defender o rebanho de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós devemos ter zelo para com a obra de Cristo, para com a causa de Cristo. Porque o zelo é uma virtude cristã. Ao ponto de Jesus Cristo falar: o zelo por tua causa me consumirá. Pela casa do Senhor, desculpe. O zelo pela tua casa me consumirá. O que quer dizer com isso? É que eu devo amar a obra de Deus, eu devo amar a casa de Deus, eu devo amar, né, a igreja de Cristo, eu devo amar os irmãos em Cristo. Na verdade, todos nós somos um só, é um só corpo. E é preciso que a gente esteja agindo de tal forma para que a gente possa estar melhorando e, ao melhorar, nós possamos também trazer outros conosco. Nunca devemos crescer sozinhos. Muito pelo contrário, o nosso crescimento deve ser trazendo junto outras pessoas. Se você melhora, se você progride, se você avança, dê oportunidade para que outros possam avançar e subir com você também, meu irmão. Principalmente os domésticos da fé. Porque é uma forma de a gente estar abençoando.
Quando está falando aqui, Paulo fala sobre as dificuldades que poderiam vir, e ele fala, a importância da igreja está unida, para que diante das dificuldades, principalmente daquilo que o inimigo pudesse tentar fazer com a igreja, não pudesse encontrar. E o apóstolo Paulo deixa no versículo 31 uma lição muito grande quando ele fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, dá para entender por que o apóstolo Paulo foi tão querido. Hoje está difícil de achar pastores que choram pelo seu rebanho. Hoje está difícil de achar presbíteros que choram pelo rebanho de Cristo. Hoje está difícil de achar diáconos que chorem pelo rebanho de Cristo. Hoje está difícil de achar de membros de igreja que chorem pelo rebanho de Cristo. Nós estamos nos tornando insensíveis diante dos problemas que têm chegado até a igreja de Cristo Jesus. Quando um dos nossos irmãos sai da igreja, não importa se é filho nosso ou filho de uma outra família da igreja, mas diante de Cristo faz parte do nosso rebanho. E uma das coisas que sempre eu faço questão, quando encontro um jovem, uma pessoa que foi da nossa igreja e está momentaneamente afastado, preste atenção, que eu usei o termo momentaneamente, que eu acredito em Cristo Jesus, que os nossos filhos são herança do Senhor e fazem parte do pacto, e eles voltarão, é uma questão de tempo. Quando a gente olha para isso, eu fico pensando o seguinte, de repente nós não temos chorado por aqueles que estão se afastando do caminho do Senhor. Meus adolescentes, meus jovens, em nome de Jesus, tenham cuidado com o mundo. Não se brinca com o mundo, nem com as coisas do mundo. Não faltam exemplos na nossa igreja de jovens que se aproximaram do mundo e foram tragados pelo mundo, em nome de Jesus. Meu jovem, meu adolescente, estou falando para vocês mesmos, tenham cuidado, não deem bobeira. Porque uma vez que vocês se aproximam desse abismo, podem de repente estarem escorregando e terem um revés muito grande na vida. A salvação você nunca perderá, mas muitos prejuízos você pode ter na vida. O que quer dizer é que os líderes precisam ser forjados, precisam aprender a encarar as dificuldades, não desistir, caminhar e poder então estar levando a igreja de Jesus Cristo adiante. O apóstolo Paulo falou o seguinte, eu tive 3 anos, ensinei para vocês, daqui para frente, a igreja de Cristo Jesus em Éfeso está sob a responsabilidade de vocês. Mas uma outra característica que a gente encontra ali na igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo vai estar destacando por esse tempo, ele vai estar falando, a igreja que eu desejo é uma igreja que busca os necessitados com ardor, tem um Rzinho no final, tá? Se não escrevi com R, se faltou um Rzinho, foi minha culpa. Se tem um Rzinho no papel, não é isso? A culpa não é minha, mas também está perdoado, né? Porque se foi que eu errei, me perdoe. É ardor, tá? É só para corrigir. Buscar os necessitados com ardor. Nós não podemos, de forma nenhuma, assistir um mundo indo de mal a pior, sem que isso impacte, sem que isso mexa com a gente. É tanto que no versículo 34, ele vai estar falando que vós mesmos sabeis, né, que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim os que estavam comigo, e tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber. A nossa igreja está sendo desafiada para começar a se envolver mais com a ação social. No salão, lá embaixo, tem uma caixa. E é uma caixa para que a gente possa estar trazendo os nossos bens, né, não perecíveis, né, para a gente colocar ali.
E significa, meu irmão, minha irmã, que você pode estar vindo para a igreja, pode trazer uma lata de óleo, pode trazer um pouco de arroz, um pacote de arroz, ou de feijão, de açúcar, um biscoito, algum produto não perecível. E eu gostaria de falar o seguinte, que a ação social não é só para coisa para velho, ou só para quem é casado, ou para quem trabalha. Tem muita adolescente que eu estou sabendo e ganha mesada, e mesada grossa. Ó, não é verdade? Não, tem uns barulhos na cabeça assim. Não, mas espera aí, vamos explicar. Talvez você não ganhe uma mesada gorda, mas, em compensação, ganhe um iPhone, né, de 10 em 10 anos, né? De 10 em 10 anos, não é brincadeira, hein? Né? Ganha, né, tênis, ganha tantas coisas. Eu estou falando o seguinte, aprenda aquilo que a palavra de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente pode, quem sabe, aprender a repartir o nosso lanche, ou então deixar para o outro dia, e o que sobrar no final do mês, ceder para alguém ou para outra pessoa que tem necessidade. O fato é que o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. E meu irmão e minha irmã, se estiver faltando alguma coisa na sua casa, em nome de Jesus, procure um diácono, um dos diáconos, ou até mesmo um presbítero ou pastor, porque você não pode passar necessidade. A gente fala que na igreja de Jesus Cristo pode ter milionário, mas a igreja de Jesus Cristo não pode ter mendigo. Porque se nós mendigarmos, ou tiver alguém que mendiga, nós estamos indo contra uma responsabilidade que é nossa, e que a palavra de Deus nos acusa que isso não pode acontecer. Jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se alguém da nossa comunidade mendigar o pão, nós temos uma responsabilidade imensa diante de Deus. Porque quantas famílias tem? Se a gente tirar 1 quilo de cada família, dá cerca de 60 quilos por mês. Então não tem desculpa para ninguém passar necessidade. Mas existem outras pessoas que não são da igreja. Se você não tem necessidade, outras pessoas. E é necessário que a gente aprenda a compartilhar. Uma coisa que nós aprendemos é que quanto mais nós damos, mais se multiplica na nossa casa. É interessante, né? Deus promete isso. Quanto mais a gente aprende a dar, mais Ele multiplica. Porque, segundo o propósito de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele fala, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer com isso, meus irmãos? Quantas pessoas talvez estejam aí nem precisando talvez de alimento, mas precisando de uma visita, de um conselho, de uma ajuda para sair das drogas, para sair do cigarro, para sair do alcoolismo, para sair de uma vida de prostituição. Talvez não precisam de dinheiro, nem de uma cesta básica, mas precisam de um folheto, de uma Bíblia, de um Novo Testamento, de uma palavra, de alguém que chegue até ele para impactar. A promessa de Deus é que a palavra dele nunca voltará vazia, nunca, em hipótese nenhuma. Ela pode ser rasgada, ela pode ser queimada, ela pode ser triturada, ela pode ser feito o que for, mas ela não vai voltar vazia. Alguma coisa ela vai fazer, porque a palavra de Deus, ela não deixa de alcançar o objetivo para o qual foi designada. Certamente que a igreja em Éfeso tinha muitas outras qualidades, muitas outras características, muitas outras virtudes. Se você ler o texto todo, você vai descobrir por você mesmo. E fica um desafio, um deverzinho de casa para você fazer. Mas a questão é que nós gostaríamos de destacar isso. Eu desejo uma igreja que assuma com convicção a sua missão. Eu desejo uma igreja que esteja forjando líderes dedicados. Eu desejo uma igreja onde os membros, os crentes, buscam os necessitados com ardor. Talvez a nossa igreja nunca venha a se tornar uma igreja como Éfeso. Mas ela pode ser bem melhor do que é. Mas para isso, é necessário que todos nós possamos assumir
a nossa responsabilidade, a nossa parcela. Meu irmão, diante dos trabalhos da igreja, diante dos ministérios da igreja, quando você não participa, aqueles irmãos têm que se desdobrar em 2, 3 ou 4. Se todos nós viéssemos, se todos nós participássemos, a nossa igreja já teria alcançado Riacho Fundo para Jesus há muito tempo. Não se esqueça, a culpa não é só dos pastores, a culpa não é só dos presbíteros, a culpa não é só dos diáconos. A culpa é sua também, meu irmão. Porque se você não tem se empenhado, não jogue a responsabilidade total para os outros. Que em nome de Jesus, a gente possa ver esse ano, que tem como grande desafio, o nosso tema que é servir. Que você seja um servo. Se disponha a servir mais em casa, a servir mais no seu trabalho, a servir mais na sua rua, a servir mais na nossa igreja, a servir mais em qualquer lugar. A minha oração, como pastor dessa igreja, é que eu possa, nesse ano, ser muito mais servo, muito mais ministro do que já fui. Mas a minha oração não termina aí. A minha oração é que Deus desperte a cada um de nós para que a gente aprenda a servir. Porque Jesus nos deu o exemplo maior e melhor. O Rei dos Reis veio a esse mundo e se tornou servo. Quem somos nós para fugirmos dessa missão? Vamos curvar as nossas cabeças? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus? Qual é a igreja que você deseja? Qual é a igreja que você imagina? Quais as características ou as virtudes dessa igreja que você tanto almeja? Talvez sejam muito mais do que essas 3 que foram apresentadas nessa noite. Talvez você tenha ainda muito mais desejo, imagine muito mais coisa. A questão é que nós nunca teremos uma igreja perfeita. Mas em Cristo Jesus, pela força e ação do Espírito Santo, nós podemos construir uma igreja fiel. E a questão é o seguinte: você está pronto a pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe na sua vida para você construir uma igreja fiel, aqui ou aonde você estiver, como servo, como membro da Igreja de Cristo? Eu ainda vou pedir que todo mundo continue de olho fechado. Até eu vou ficar de olho fechado. A pergunta é: se você deseja, levante uma de suas mãos. Peço que continue com o olho fechado. Certamente que Deus sabe do desejo do seu coração, você não precisava nem levantar a mão. Mas eu estou querendo que fique bem claro de que você está deixando aqui diante do Senhor uma renovação de pacto de falar: Senhor, eu desejo esta igreja e eu quero ajudá-la a construir. Me use para a honra e glória e louvor do teu nome. Deus de amor, o Senhor sabe quais as pessoas que levantaram a mão, mas certamente o Senhor sabe as pessoas que têm isso no coração. Mas eu peço em nome de Jesus, se alguém aqui ainda não aceitou Cristo, o Senhor da igreja, e ainda não teve essa convicção de que precisa, como servo do Senhor, assumir com convicção esta missão, ó Deus de amor, tenha misericórdia. Porque, amado Deus, o mundo
está precisando de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de idosos, que sirvam o Senhor com inteireza de coração. O mundo não está precisando de crente relapsos. Por isso, amado Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha sondar cada coração aqui nessa noite, seja do mais jovem até o mais idoso. Venha sondar os corações e venha aplicar em nossos corações, Pai, a Tua mensagem, para que a gente possa ser bênção nas Tuas mãos. E que essa igreja que tanto nós almejamos esteja começando dentro de cada um de nós. Nós pedimos, Deus de amor, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, amado Deus, nos use com a Tua graça e com o Teu poder. Que haja humildade, mas que haja zelo e que haja dedicação para que a obra do Senhor seja feita cada vez melhor. Perdoe os nossos pecados, ajuda-nos, amado Deus, nessa tarefa que é dificílima, porque nós somos tão pecadores, imperfeitos, e precisamos da Tua graça. Mas acreditamos que o Teu Espírito Santo que habita em nós é capaz, amado Deus, pelo imenso poder, estar trabalhando em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, pedimos. Amém.